Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, 19 de abril de 2025. Estamos também na comemoração da Páscoa e aproveito aqui a oportunidade para desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Embora é uma data simbólica, mas ela significa uma passagem. A passagem do nosso grande mestre, quando ele nos presenteou com a sua presença aqui, e nos trouxe muitos conhecimentos, muitas informações, muitos exemplos, que hoje, mais do que nunca, estamos vendo a importância dos seus ensinamentos, independente das crenças, independente da época, das datas, porque datas são calendários e calendários são criados em função dos movimentos e posicionamento dos astros. Mas isso é simbólico. Não temos que discutir aqui se a data é exata ou não é exata. O que importa são as situações que nos trazem oportunidades de mudanças. E a grande mudança da humanidade começou com a vinda do Avatar crístico, conhecido aqui como Jesus, ou outros nomes que queiram dar a ele. Enfim, hoje nós vamos trazer mais um assunto, embora o feriadão prolongado, nós aqui não paramos o trabalho, porque feriado é para quem quer fazer umas horas de descanso, ou alguma viagem, mas assim mesmo também é sempre tempo de mudança de aprendizado. Alguns tempos já está vindo aqui para falar sobre as doenças degenerativas. E, como sempre, as consciências estão interligadas e teve uma seguidora aqui do canal, a Rebecca Reinstein, que pediu para falar sobre Alzheimer. Ela diz também na sua questão, além de falar sobre o Alzheimer, que situação é essa? Diz a Rebecca que cuida do seu pai sozinha e gostaria de entender esta condição espiritual. Hoje nós vamos trazer aqui então, não somente o Alzheimer, mas também o Parkinson, esquizofrenia e outras tantas situações conhecidas como doenças degenerativas, porque é uma degeneração do sistema cerebral, da capacidade psíquica que comanda as ações enquanto a alma está encarnada. Lembrando que a manifestação é no corpo físico, mas é sempre um espelhamento de uma situação que a alma quer experienciar ou expurgar. Existem muitas razões, olhando pela ótica espiritual, porque pela ótica espiritual nós entendemos que somos almas imortais. Estamos temporariamente aqui num corpo humano, como em cada uma das encarnações anteriores que já tivemos. Viemos aqui em corpos físicos materiais para experienciar uma limitação da nossa consciência, limitada pelos véus do esquecimento, mas regidas pela capacidade psíquica e mental do nosso cérebro, que faz parte desse corpo. Tudo aquilo que, ao fim da vida corpórea, se extingue ou vira pó, é parte física. A alma, que não é física, sobrevive sempre e continua no seu corpo etérico, que é o corpo espiritual, corpo da alma. Nós temos esse entendimento, então sabemos que a experiência feita aqui, ela termina aqui. Começa e termina dentro de uma existência física. Mas a energia que molda a matriz
de cada encarnação, ela é uma continuidade do aprendizado. Sempre tem um porquê. Às vezes a alma experiencia uma situação nova naquela encarnação, nunca experienciada antes, mas muitas vezes ela vem ajustar aquilo que em vidas passadas não foi bem resolvido. Quando nós falamos aqui que o nosso corpo físico ele tem vórtices energéticos, chamado também de chakras, que recebem e enviam as energias o tempo todo, como se fossem usinas. O nosso corpo ele é, de fato, uma usina nuclear, uma máquina de experimentos. Nós somos energia da fonte criadora, fragmentada ao último pedacinho. O mínimo, mais insignificante pedaço desta grande consciência, que é a mônada que somos formados e somos de fato. Já falamos isso em outras ocasiões. Vamos aqui apenas nos ater ao tema de hoje. Por que certas doenças, por exemplo, degenerativas, como essas citadas, se manifestam? Sempre existem múltiplas possibilidades. Nós não podemos aqui dizer que 2 mais 2 é 4, porque aqui não é matemática. Aqui é consequência, ação e reação, causa e efeito, a lei do retorno. E ainda assim tem as experiências, as lições ainda não experimentadas. Porque estamos aqui numa escola de almas e todas as lições devem ser repassadas em algum tempo, em alguma existência, alguma encarnação. Somente quando todas as lições foram passadas, compreendidas e praticadas na ética, é que a alma está realmente pronta para passar para um nível superior, saindo então sim de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações. Eu repito isso porque tem muitas pessoas que acham que não haverá mais encarnação na Terra. Haverá, sim, mas não mais na condição de provas e expiações. Na condição de um mundo de regeneração. Totalmente diferente. Provavelmente alguns de nós ainda vão desencarnar antes do final da transição e terão a consciência pronta para a nova Terra, retornarão mais uma vez da forma, ou como conhecemos hoje, através da fecundação e gestação de um feto no útero da mãe, ou então na corporificação materializada instantaneamente, que é o que vai ter na próxima etapa, na nova Terra. Só não vai reencarnar mais na Terra aquele que não tem a frequência da nova Terra. Então esse não tem frequência, não volta aqui. Vai para um planeta condizente. Os exilados da Terra, como sempre se diz. Mas esta última encarnação, a alma que está encarnada agora, a partir de 1950, todas as almas sabiam que seria a reta final do grande ciclo. A alma lá no plano astral, antes de encarnar, lembra do seu passado e sabe do futuro e sabe da sua condição. Na sua autoavaliação, ela determina o que ainda precisa passar. Muitas almas deixaram muitas pendências nas outras encarnações e agora a coisa acumulou. Por isso tem pessoas que têm realmente um calvário nesta vida. Mas foi o próprio pedido da alma, o próprio plano da alma que estipulou isso. Ou faz tudo agora, ou então fica pendente. É como aquele aluno numa escola que no último bimestre precisa tirar uma nota quase que total, quase que máxima.
E aí fica difícil. Muito mais difícil do que aquele aluno que se preparou durante o ano todo e foi sobrando nota e no último bimestre, tirando uma nota mínima, lá pode ser quase zero, ainda assim tem condição de ser aprovado. Muitas almas hoje que convivem num corpo físico, material, que já desencarnaram, que ainda estão encarnadas, mas conhecidas como pessoas que têm uma doença degenerativa na área cerebral. Tem muitas doenças, de vez em quando aparece até uma nova que a gente nunca ouviu falar, mas isso não importa. Doenças degenerativas na área neural, no cérebro, psíquica, elas estão relacionadas, na sua maioria, em pendências de vidas passadas. Alguma coisa que aquela alma, enquanto encarnada numa vida anterior, planejou, arquitetou através da sua consciência, da sua mente, do seu cérebro, da sua capacidade de criar coisas. Se ela utilizou para prejudicar alguém, fazer o mal para alguém, ela vai trazer então para esta vida uma energia acumulada naquela área do cérebro, uma energia negativa que se transforma nessas doenças conhecidas como degenerativas. O Alzheimer, o Parkinson, a esquizofrenia e outras tantas. Uma diferencinha que eu poderia dizer aqui é em relação ao Alzheimer, porque tem também algumas causas criadas nesta atual existência. É muito comum quando eu atendo algumas pessoas e sinto ali a causa, tipo do Alzheimer. A maioria dos casos tem sim relação com as vidas passadas. Arquiteturas mentais destinadas à prática daquilo que não é ético, em prejuízo de algo ou alguém. Mas interessante que aparece em muitos casos que a alma encarnada atualmente, ela criou e desenvolveu esse Alzheimer sem ter dívidas do passado, como uma proteção. Muitas almas encarnadas hoje que desenvolvem o Alzheimer, elas têm nesta vida atual, no tempo que já passou, os anos anteriores, os anos passados, pode ser na sua infância, na sua adolescência ou mesmo depois de adulta, ela passou por dificuldades muito difíceis, convivências muito traumáticas, desagradáveis, condições familiares ou profissionais que lhe fizeram muito mal, causaram muita dor, desconforto, muito desgosto. E ela se protege esquecendo. Porque o Alzheimer, ele traz uma amnésia de consciência. Esquece. Você que tem contato com pessoas com esta doença, sabe que a pessoa não lembra aquilo que aconteceu ontem ou hoje. A memória é mais recente. No entanto, ela pode lembrar coisas lá da infância, porque na infância não tinha esse problema. E mesmo que seja coisa da vida passada, ela nunca vai programar um Alzheimer para a infância. Ela precisa viver a vida, fazer as suas experiências, as suas recapitulações, aprender as suas lições, fazer os seus resgates e depois sim, lá na idade mais avançada, então, passar por essa situação. E às vezes tem também o karma coletivo da família, porque quando uma pessoa tem Alzheimer, ela praticamente deixa de sofrer.
porque ela não está muito presente na vida, então, ela, a não ser que não tenha uma dor física realmente que cause muita dor, o Alzheimer não é uma doença que causa dor para a pessoa. E ela só vai desencarnar, inclusive, quando dá um problema em outra víscera, outro órgão, um ponto do corpo mais importante. Mas para a família, principalmente aqueles que têm o cuidado com aquela pessoa doente, e aqui é o caso da Rebeca, que cuida do seu pai sozinha. Às vezes a dívida não está com o doente. A dívida está com aquele que precisa cuidar do doente. Por isso a situação se configura, porque as almas fazem o propósito, antes de encarnar, sempre com uma razão muito clara. Não existe castigo, não existe punição por parte das leis divinas. É a própria consciência, que é a nossa alma, que reconhece os desvios do caminho e procura agora voltar, retornar para o caminho, porque não há outra forma dela seguir no seu processo evolutivo. Lembrando que foi falado muitas vezes aqui que não existe acaso, sempre tem uma causa. Se somos almas eternas, estamos num caminho que segue infinitamente. Quando desviamos o caminho, a necessidade da volta para o caminho é necessária. Então, no caso aqui específico da Rebeca, o Alzheimer do teu pai pode estar ligado a um projeto coletivo, porque são duas pessoas, de você e do teu próprio pai. Ele faz o seu processo de resgate e você também, porque o Alzheimer sempre envolve outras pessoas, além daquele doente. É impossível uma pessoa doente com esta doença do Alzheimer ficar sozinha, não tem como. Ela vai precisar de alguém. Então, são situações múltiplas, mas sempre justas para corrigir o nosso histórico. Quando compreendemos as leis naturais, as leis divinas, as leis da vida, nós passamos a aceitar porque nós causamos isso, nós semeamos. E se nós semeamos, colhemos também das mesmas sementes. Compreender para aceitar, compreender e aceitar para soltar. O fardo fica leve quando passamos por esse processo. A resistência em aceitar é a carga mais pesada em todas as situações onde pessoas precisam cuidar de outras pessoas, ou mesmo quando pessoas têm sofrimentos, dores, perdas. A resistência é a não aceitação. E aí tudo fica mais difícil. A mudança. Porque resistir à mudança não vai resolver. Se você tem que fazer uma mudança de casa, se você resiste, você vai encontrar dificuldade no primeiro caixote que você tem que preparar, guardar coisas. Desde o primeiro até o último. É um transtorno interminável. Agora, se você começa a aceitar, eu preciso mudar, então vamos fazer a mudança. Vai fazer a mudança alegre, contente. E acha até motivos para se sentir feliz, porque vai mudar não só de casa, mudar de ares, mudar de
energia, porque na mudança se libera muita energia. Na hora que mexe naquelas coisas lá guardadas há muito tempo, é como se fosse arejar um ar novo. Então, quando nós aceitamos, os fardos desnecessários ficam para trás. Aqueles necessários, obviamente, seguirão, porque nós não vamos nos libertar de uma situação num passe de mágica. Às vezes até a lição é aprendida e termina, mas às vezes é preciso seguir o caminho, tem uma continuidade ainda. O Alzheimer, ele tem muitas causas, então, mas ele tem esse diferencial de também ser uma proteção, como eu disse. Aquela pessoa não quer lembrar. Ela foi ferida profundamente na sua alma, nesta encarnação, por alguém da convivência. Então ela prefere esquecer, colocar embaixo do tapete. Então ela apaga a memória. O Parkinson é um pouco diferente porque ele não afeta tanto a memória, ele afeta mais o corpo físico, os movimentos, enfim, a estabilidade. Mas também ele é causado por um problema no sistema neural. Sempre é lá no cérebro, a caixinha mágica. Tem também características, porque é uma região específica. Todos os problemas do pescoço para cima significam coisas que nós usamos a cabeça para arquitetar algo que causou dor e sofrimento para pessoas ou coisas. Pode ser animais, plantas, natureza, porque toda a criação divina é uma energia da fonte, a mesma fonte nossa, das nossas almas. Então não há necessidade de esticar muito aqui sobre o Parkinson, porque é uma das situações. Já a esquizofrenia é um estado que muitas vezes também se aproxima ou ingressa num estado de loucura, onde a pessoa perde o seu controle racional, perde a razão, fica vulnerável porque ela não consegue agir da forma como os outros entendem que seria normal. A esquizofrenia é uma proteção também da alma, mas diferente do Alzheimer, porque a esquizofrenia ela está atrelada ao medo da alma não conseguir o coeficiente de frequência para ascensionar. Sabendo que é a última encarnação nas provas e expiações e a alma tem dívidas bastante expressivas para quitar, para resgatar, provas ainda para passar, e ela fica com medo de falhar. Se falhar agora é fatal. Para todas as almas, né? Falhando agora, a alma decididamente vai para o exílio. Não pode ir para a nova Terra, vai para um outro planeta de provas e expiações, que seria o pior prejuízo para uma alma que tem condições de avançar. E todas as almas encarnadas têm condições, algumas mínimas, mas têm. O problema é que muitas almas encarnadas hoje continuam, ao invés de quitar as suas pendências, criando mais débitos. Aí a coisa complica. Aí foge do coeficiente necessário, não tem mais jeito. Por isso, muitas pessoas dizem, mas
Eu faço tudo certo, sou uma pessoa correta. Ah, o fulano de tal é uma pessoa boníssima, não comete um errinho, não mata uma mosca. E está passando por tantas situações difíceis. Sim, porque tem um histórico do passado. Ainda bem que agora é correto, faz tudo certo, senão, se já está pesada a carga, imagina como ficaria se cometesse ainda mais deslizes. A esquizofrenia, ela protege a alma porque ela não fica consciente, ela não tem responsabilidade pelos seus atos. Uma alma é responsável pelos seus atos quando ela tem consciência. Ela sabe o que está fazendo, sabe que aquilo não é ético e ainda assim faz. A ninguém vê. Não tem problema, a lei dos homens permite. Sim, a lei dos homens permite, mas a lei divina, não. Então, ela sabe que naquele estado de consciência, de esquizofrenia, de loucura, e todos os outros casos atrelados, parecidos com essa situação, remetem a uma possibilidade bem elevada da alma conseguir, através desta situação, uma existência sofredora dessa forma, porque a pessoa sofre, ela praticamente tem uma vida apagada. É o preço que ela paga, antecipadamente já escolhe isso para se garantir. Através da doença ela quita a conta e pela doença ela não consegue, não é que não consegue, ela não é mais responsável porque ela de fato não tem consciência. Isso é tão importante porque um dia eu até fiz um áudio sobre esse tema. E na primeira vez que a alma experiencia aquilo que nós chamamos de mal praticado, se ela nunca praticou aquilo, na primeira vez, e todas as almas passaram por esse estágio. Nós estamos num mundo de dualidade. Criar na luz e criar na sombra. Quando nós criamos na sombra, praticamos atos que é considerado do mal. Quando criamos na energia da luz, criamos aquilo que é considerado do bem. Mas como que nós vamos saber o que é certo e o que não é certo se não fizermos as experiências? Então, em algum momento a alma passa, numa vida faz o bem e noutra vida faz o mal, numa mesma situação. Os dois lados da moeda. Aquilo não cria karma quando faz o lado negativo, porque ela tem que experienciar. O grande problema é que depois de ter feito o experimento, no lado luz e no lado sombra, a alma tem consciência, porque mesmo que seja de vidas passadas, tem um subconsciente. Ela sabe. E eu posso dizer isso com propriedade, porque você pode fazer um teste. Você nunca matou ninguém, mas você sabe que não pode. É antiético perante as leis maiores. Você não pode roubar, você não pode prejudicar alguém, você não pode trair porque vai machucar outra pessoa. Então você tem essa consciência. Por que você tem essa consciência sem ter feito isso nesta vida? Porque você fez lá atrás as experiências e compreendeu. Mas tem muita gente que fecha os olhos e faz de novo porque vai trazer vantagem, porque é bom. É como um vício. Ninguém gosta do vício. O próprio viciado quer fugir do vício, mas o vício é bom. É difícil soltar. É gostoso, é como você ter ali um doce na tua frente e tá com fome, com vontade de comer e não comer. É difícil resistir à tentação, às tendências. Então, nós temos as dívidas, como nós citamos aqui, a reparação, o reajuste, o resgate de coisas mal feitas no passado, quando nós fizemos, sabendo que não era lícito. E aquela alma que escolhe uma situação onde é considerada uma doença degenerativa do seu sistema cerebral, ela não tem a responsabilidade. Então ela não vai cometer nenhum erro
Porque ela não tem essa consciência, ela não sabe, ela não vai agir sabendo que aquilo não pode. Ela pode até fazer coisas erradas, mas ela não sabe, não tem consciência, então ela não é responsável. E ao mesmo tempo, com essa situação, ela quita os seus débitos. É um plano de alma. Então muitas vezes alguém me pergunta, mas então essas pessoas que não têm consciência, que têm problemas cerebrais, como é que vão fazer a ascensão se elas não conseguem fazer mudança, não conseguem compreender, não consegue entender essas situações que estão chegando, esse conhecimento? E eu sempre digo que não é o conhecimento, não é o entendimento, não é a compreensão das coisas que vai ajudar definitivamente, são as nossas ações. E essas pessoas que hoje não conseguem conscientemente agir, seja por uma doença ou outra, qualquer problema, elas pagam a dívida e não cometem outra de jeito nenhum, porque elas não têm consciência. Sempre que há um ser humano com um problema de saúde que afete a sua consciência, ele não é responsável pelas ações que ele faz, ele não comete mais dívidas. E pelo fato de estar nessa situação, ele quita as suas dívidas, porque toda doença é uma cura da alma, não importa se ela é dolorida ou não. Como nós vemos aqui, o Alzheimer, o Parkinson, não são doenças que causam dores, como um câncer, como qualquer outra doença que a gente sabe ali que são realmente horríveis, as dores insuportáveis. Mas elas, da mesma forma, limpam a energia velha, estagnada. Nós poderíamos aqui citar outras doenças, mas eu acho que esses 3 exemplos já são suficientes para que cada um consiga fazer as suas reflexões, compreender situações em si ou nos familiares, pessoas próximas, como tudo isso é fantástico, apesar do sofrimento às vezes. A mesma coisa uma pessoa que está em coma. A pessoa que está em coma, ela não sente mais sofrimento. Não tem, está anestesiada. Ela não está sentindo o corpo. Aliás, a alma encarnada, quando o corpo está em coma, ela pouco fica ali. Ela está sempre como na hora que nós dormimos, a alma sai por aí, tranquilamente. Está só esperando o momento de cortar o cordão de prata, para se livrar, desencarnar, como se diz. Por que ela não vai então? Está perdendo tempo ali. Um coma irreversível, a alma poderia ir e antecipar a sua caminhada, porque ela está ali esperando. Mas por que ela espera? Porque tem alguém ali, naquela situação, próximas, geralmente familiares, que precisam compreender alguma coisa. Então ela faz um pequeno, não é nem um sacrifício, mas dá um tempo. Vou ficar mais um pouquinho, porque ela sabe, ela tem já uma consciência mais elevada. A nossa alma, quando sai do corpo, no sono, em estado de coma, ela tem uma consciência da 4ª dimensão. Ela sabe quem ali da família precisa compreender uma lição, e ela fica esperando para ver se aquela pessoa aprende a lição, porque às vezes dá um estalinho lá e a pessoa compreende alguma coisa. Às vezes é apego demais das pessoas familiares. Desapega. Esse desapego ele é tão importante que tem casos que as pessoas estão ali chorando já a morte antecipada do familiar e lamentando a partida porque vai morrer, porque vai nos deixar, aquela saudade, aquela dor, e se apegam àquela pessoa, e aí a alma que está ali querendo já ir embora sofre, porque ela se sente agarrada, presa. O que acontece? As leis divinas que tudo sabem e promovem faz com que aquele doente dê uma melhoradinha leve,
opa, deu uma reagida. Então aquelas pessoas que estavam ali apegadas e chorando e não queriam nem sair de perto, dá uma aliviada e se afasta um pouquinho, eleva um pouquinho a sua frequência, a sua energia. O que faz? Liberta aquela alma que se sentia agarrada, presa, com tantas mãos e tantos braços. Aí ela aproveita aquele espacinho ali de liberdade e vai. A melhora da morte, como é conhecida. É interessante porque quando nós começamos a entender as leis divinas, parece tudo mais simples e menos doloroso. Porque a vida não é para ser dolorosa. A vida é para ser vivida alegremente. Até porque a alegria tem uma frequência de cura individual e coletiva. A alegria cura até a consciência de Gaia, nossa mãe, consciência materna do planeta. Gaia é uma consciência feminina, por isso aqui é um planeta de criação muito maior do que muitos outros planetas. Nós precisamos entender um pouquinho mais. Como diz aquela parábola bíblica, eu não sei quem foi o autor, porque a Bíblia não foi o Jesus que escreveu como você pensa. Ele pode ter, sim, citações de suas frases, palavras, mas alguém lá que escreveu lá uma parte da Bíblia colocou: e por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Eu confesso que as primeiras vezes lá atrás, quando eu escutei essa frase, eu pensava, pereceu, morreu. E não. Pereceu é sofreu. A gente às vezes não tem muito conhecimento da gramática, do dicionário, mas seja lá o que for, o entendimento é esse. Por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Meu povo sofreu. Sofreu porque não tinha conhecimento. Poderia sofrer menos. Porque todos vão morrer, então não pode ser pereceu, morreu, porque todos nós, enquanto estamos na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, a alma precisa desencarnar e reencarnar sucessivamente até completar o seu aprendizado. E tenha conhecimento ou não, vai morrer do mesmo jeito. Bom, eu acho que não é preciso alongar mais esse tema. Aproveitamos aqui então também para atender o questionamento da Rebeca, mas também era um tema que já estava vindo para ser comentado aqui através de um áudio. E através desses exemplos, eu tenho certeza que todos vocês vão também associar outras situações parecidas e entender. Porque sempre vamos ter que passar pelas 3 fases para a cura, para o nosso bem-estar, para que o mundo seja mais leve, mais agradável e que seja vivido também o nosso tempo com mais alegria. Então sempre passamos pelo compreender, aceitar e soltar. Não existe punição, existe aprendizado. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.